Fala pessoal, no vídeo anterior foi cortado porque deu capacidade cheia aqui do meu computador. Nós vamos continuar aqui com o glossário de produto. Na última parte eu trouxe ali falando da letra M, paramos ali na parte do mínimo produto viável. Agora eu vou trazer para vocês o que é o Moscou. Tem uma série de vídeos, eu vou deixar até aqui alguns cards aparecendo sobre a aplicação desse framework. É um framework utilizado para priorização e ele é um acrônimo que quer dizer o quê? Moscou, must have, são itens que são indispensáveis para o funcionamento da minha aplicação, do meu produto. Should have, beleza, depois dos itens que são indispensáveis, sem ele não consigo evoluir, aí sim eu trago itens que, ok, poderiam entrar. Depois eu vou para o could have. São legais de ter, mas não são... Se der tempo, depois de ter feito todos os outros, eu posso ali até pensar em falar, tá? E o won't have é tipo, não vou priorizar agora, não vai ter agora. Tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo um exemplo. Você tem um aplicativo aqui, né? Tem o meu produto que é um aplicativo de captação. Nesse produto aplicativo de captação, qual é o item que deve ter, o must have? Exemplo, eu preciso ter a parte dele escolher o produto, dele escolher qual curso ele quer. Então eu preciso ter o momento dele selecionar o produto dele. Então tem que ter isso, tem que aparecer lá o card para ele selecionar. Uma funcionalidade que pode ser um should have, que deveria ter. Deveria ter ali uma opção para eu conseguir pegar o lead dele no momento interessado. Um could have, poderia ter ali, no momento trazer ali um modal lateral, trazendo um vídeo explicativo, caso eu perceba que ele está próximo a abandonar a minha jornada de seleção do produto. E o que não vai ter de jeito nenhum vai ser uma versão dark e uma versão light. Não vai ter agora, de jeito nenhum, tem outras prioridades. Então, a gente usa uma forma na área de produtos que a gente tem para priorizar, tem N outros frameworks, mas o Moscou ele também é utilizado ali muito para a gente entender a necessidade de negócio, o que é assim prioritário, sem isso não é funcional. E aí a gente usa os itens que estão na primeira coluna, que é o must have, deve ter isso, para a gente já colocar na priorização no nosso roadmap do que vai ser feito agora, tá? Mas aí eu tenho alguns vídeos aqui explicando com exemplos para você entender melhor. Vamos para o próximo item, MongoDB. Você já deve ter ouvido lá o seu líder técnico ou o seu arquiteto falando, a gente precisa gravar isso no Mongo. O Mongo nada mais é que ficou estranho. O Mongo nada mais é do que um banco de dados, tá? Ele é um banco de dados, ele não é do tipo SQL, tá? Ele é um banco de dados, só mandaram uma mensagem agora para mim, de código aberto, aonde a gente consegue guardar as informações ali. Exemplo, microserviço, como eu falei lá no outro vídeo, microserviço é uma arquitetura de software onde eu consigo manter ali os componentes isolando da fonte principal. E às vezes a gente guarda essas informações numa camada que é o Mongo. Hoje eu uso o Mongo. Então eu guardo essas informações ali no Mongo, fazendo um momento de retenção para ser consultado. Então é um banco onde a gente vai ter ali uma consulta, beleza? Então, ao invés de eu estar batendo direto na minha fonte primária da informação, o microserviço ele pega essa informação, armazena, eu deixo ela armazenada no Mongo, que é esse banco, é uma espécie de banco de dados ali, e eu vou fazendo essa consulta, eu vou batendo ali direto. Então, ao invés de eu bater na fonte principal, eu faço um desacoplamento e eu bato nesse banco, que é exemplo aqui que a gente tem o MongoDB, Mongo Database, tá? Persona, já falamos várias vezes aqui o que é o conceito de persona. Persona é uma forma de uma representação fictícia, onde eu vou englobar grupo de características, sejam características demográficas, pessoas que moram na localidade XPTO, que cursam um nível superior ou que buscam um nível superior, que tenham feito XPTO coisas. Então, é um conjunto de características nas quais eu vou desenhar uma persona que representa o meu público, o público com o qual eu busco interagir, eu busco trazer para a minha aplicação, para o meu produto, etc. Então, você pode ver vários estudos de persona. Tem no Miro, inclusive, N dinâmicas para descobrir a persona. Então, geralmente, você vai fazer esse estudo de persona junto com um Product Designer, com a expertise dele para fazer o levantamento. E o legal dos frameworks que existem de persona é que você não vai olhar só a questão demográfica, você também vai entender o que ele sente, o que ele consome, o que ele pensa. Isso tudo é importante para você ter uma visão mais holística daquele perfil que vai consumir o seu produto, tá? Agora a gente entra aqui num outro
Saindo de persona para planning. Planning é um termo que você vai ouvir muito seu time de desenvolvimento falando. Vamos fazer uma planning. A planning é um rito, tá? Ele pode ter uma planning de, depois que eu fiz meu refinamento funcional, refinamento técnico, a gente vai sentar agora e fazer a planning, na qual a gente vai trazer os devs e a gente vai explicar o refinamento e vai fazer o levantamento com base em algum rito de estimativa, seja uma planning poker, uma estimativa de horas, etc., para levantar as tarefas, quem vai fazer e o tempo estimado. Então, nada mais é do que um momento, um rito, aonde o time se junta para fazer o planejamento, no qual a gente consegue definir metas, um cronograma, com quem vai ficar, quem são os responsáveis. É uma reunião prática, uma reunião de trabalho. Eu posso ter uma planning de design? Posso. Posso ter uma planning de produto? Pode. Posso ter uma planning de desenvolvimento? Pode. É um local onde junta todo mundo, a gente vai pegar uma demanda, a gente vai quebrar uma reunião de trabalho, beleza? E aqui eu entro em alguns papéis, PO, PM, QA. PO, PM, PA. PO é o Product Owner, que a gente carinhosamente chama de dono do produto. Ele é um dos membros da equipe do time ágil. Se você for olhar lá o By the Book do Scrum Guide, você tem ali o PO, que é o Product Owner, você tem o Scrum Master, você tem o Dev Team ali dentro daquela estrutura, tá? Basicamente, a gente associa a função do Product Owner como sendo responsável pela priorização e o cuidar do backlog. Mas as atividades e atribuições da pessoa de produto que cuida do produto, ali o PO, vai além disso, tá? Eu tenho uma série de vídeos aqui falando sobre esse descritivo, etc. Mas o que você precisa entender, ele é um membro do time da Squad e ele é responsável principalmente para definir os requisitos e a priorização daquela demanda. Tem outras coisas? Tem sim, mas vamos guardar ali como a principal atividade. Enquanto o PM, que é o Product Manager, ele é o dono, gerente do produto ali, mas ele às vezes não necessariamente ocupa um cargo, né, um papel de gerente, ele vai ser responsável pela visão. Eu não gosto muito dessas definições, tá? Mas ele olha o macro, ele vai pensar um pouco nos concorrentes, ele vai estar muito ligado com o Product Designer, ele vai estar olhando para o negócio e vendo o que está pedindo, ele olha para fora, ele garante que tudo funcione. E o PO, ele tá mais olhando ali no tipo, cara, o que eu preciso priorizar? Você trouxe essa ideia aqui, PM, vou sentar agora, eu vou fazer essas quebras, eu vou fazer a priorização correta, eu vou fazer uma escrita e refinar as histórias. Então, assim, são papéis que eles têm N outras nuances. Mas só para você saber que existe um papel de PM, um papel de PO, às vezes esses caras se juntam em um papel só. Às vezes você tem PM e não tem PO, às vezes tem PO e não tem PM. Bom, não vamos entrar aqui no detalhe. QA é um perfil chamado de Quality Assure. Ele é para garantir a qualidade, ele assegura a qualidade. Algumas squads têm esse perfil de QA, outras preferem colocar um perfil de tester, que vai fazendo testes à exaustão. Outras não têm nenhum nem outro. Outras, o próprio dev ele fica responsável por garantir os testes, garantir a qualidade do que ele está desenvolvendo. Existe certo ou errado? Não. Existe o que é melhor para a sua squad, melhor para o seu momento naquela situação, tá? Mas ele o papel de QA, ele é o responsável por garantir alguns ritos, algumas homologações, tocar um chapter, né, um capítulo de qualidade, garantir que a qualidade dos produtos esteja padronizada, vai realizar testes, etc. E N outras atribuições. Mas o foco dele é manter o padrão de qualidade do produto, tá? Ele busca esse padrão de qualidade. Existem aqueles N memes falando que o QA, ele adora ferrar a vida do dev. Não é assim, tá? Por isso que eu falo que, assim, às vezes você tem ambiente onde você tem QA, às vezes você tem teste, às vezes é o próprio dev que vai olhar, garantir e fazer os testes. Mas em algumas realidades você pode ter o papel da pessoa de QA. Falando aqui pra gente não se estender muito, falar sobre RICE. Então a gente já viu Moscow, a gente já falou sobre Kano, que é uma outra matriz de priorização, o modelo Kano, a gente tem o Moscow, a gente tem N outros frameworks e você já deve ter ouvido falar do RICE. RICE é um framework de priorização, onde essas 4 letras aqui, elas representam a parte de alcance, quanto aquilo ali tem de potencial, etc. Mas ele leva em consideração essas 4 coisas. O alcance, né? Então, eu tenho ali o reach, ele leva o impact, ele leva a confidence, que é o C de confiança, e ele olha o esforço, effort. Então, ele analisa esses 4 itens e dá pontuação. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre a matriz RICE. Vou fazer com exemplos para você entender, porque ele usa ali
umas pontuações, 5, 4, etc. Vou trazer, mas vou fazer naquele modelo explicando para você ter uma visão melhor, tá? Mas o que você precisa saber é, RAICE e ICE são formas de priorização, tá? Assim como eu tenho a Moscow, assim como eu tenho o modelo CAM, eu tenho N outras formas de você tentar priorizar as demandas que chegam. Último item não menos importante, eu vou falar de refinamento. Refinamento funcional. E aí no próximo vídeo eu falo de refinamento técnico. Refinamento funcional é uma parte super importante que as pessoas de produto precisam se ponderar e garantir que esteja bem feito, tá? O refinamento funcional, ele é um momento, é um processo onde você detalha funcionalmente. Então eu preciso que esteja envolvido o time de dados, eu preciso que esteja envolvido o time de design, eu preciso que as regras de negócio estejam bem descritas. Você vai refinar, ou seja, você vai dar detalhes funcionais para a escrita daquela demanda, tá? Então, por isso que é importante você juntar todos esses atores, trazer ali o líder técnico para ouvir, mas você vai trazer regras de negócio que precisam ser escritas, você vai listar dependências, você vai levantar critérios de aceite, você vai levantar quais são os itens de dados que você quer mensurar. Então, você levanta e refina funcionalmente, onde você dá a maior quantidade de insumos possível, para que na próxima etapa o seu líder técnico, tech lead, ele possa puxar esse item e com o que você descreveu de negócio, ele possa ir quebrar no refinamento técnico, onde aí sim ele vai dizer, tenho que plugar nesse endpoint, tenho que usar esse banco de dados, tenho que fazer isso e aquilo outro, com base no que você deixou. Quanto melhor refinado, ou seja, melhor a qualidade do seu refinamento funcional, melhor é o trabalho que você está entregando para o seu líder técnico, para ele fazer um refinamento técnico, e aí você reduz a quantidade de retrabalho, porque vocês tiveram um cuidado absurdo na etapa prévia, que é uma etapa onde você tem a visão de dados, você tem a visão de design, você tem a visão de produto do negócio em si, tá bom? Bem, e aí pro próximo vídeo eu continuo falando. Galera, foi mal o vídeo ter ficado longo, deixa aqui suas dúvidas, quais outros termos você sentiu falta aqui. Tchau, tchau!